Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar uma conversada rapidamente sobre a nova ferramenta do CNJ, que é o PJE 2.0. O PJE 2.0 ele é uma ferramenta que o CNJ criou como forma de mudar alguns dos problemas, ou consertar, vamos dizer assim, alguns dos problemas que a ferramenta do PJE vinha tendo nos últimos tempos. E principalmente também como forma de fazer uma unificação das versões do PJE que tem nos diversos tribunais. A gente sabe que nos órgãos, todos os órgãos da Justiça hoje, por exemplo, a Justiça Estadual, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho e o próprio CNJ, eles trabalham com ferramentas distintas, versões distintas do PJE, que foram sendo adequadas pelos próprios órgãos jurisdicionais e, consequentemente, isso fez com que nós tivéssemos versões diferentes, que trabalhassem com requisitos diferentes e de forma diferentes, muitas vezes prejudicando o trabalho do advogado. E a ideia de se ter uma nova versão do PJE foi redesenhar a aplicação em si, né, possibilitando uma navegação muito melhor por parte do usuário, e além disso também consertar alguns erros de arquitetura, de banco de dados, que o sistema vinha apresentando nos últimos tempos. E também alguns erros de código, de codificação, que o sistema vinha apresentando. A gente vai ver que a ferramenta, a base dela, ela praticamente não muda muito, né? Mas a gente vê aqui, como tem aqui na tela inicial da ferramenta, aparece alguns dados que são interessantes, como por exemplo, no primeiro acesso, sempre que o sujeito fizer o primeiro acesso, o advogado fizer o primeiro acesso, a ferramenta vai perguntar de que forma ele gostaria de acessar. Ou através do Java, ou seja, o modo, né, utilizado atualmente pelo Java, que seria aquele Java que está instalado no computador e o plugin do navegador especificamente. E como o plugin, como os navegadores eles vão em breve deixar de trabalhar com o Java, os plugins Javas, consequentemente o CNJ desenvolveu o PJE Office, que seria um plugin externo ao navegador, onde o usuário pode trabalhar com Java sem problema. Então, se ele optar por trabalhar com um plugin local, basta ele clicar aqui no item local e fazer o trabalho, né? E sempre que ele quiser modificar a versão do Java que ele vai acessar, né, o tipo de Java que ele vai acessar, basta ele entrar aqui no modo de assinatura Java, que não tem problema. O sistema admite tanto o trabalho com o certificado digital e tanto com o login e senha. O login é sempre o CPF ou CNPJ e a senha que foi cadastrada dentro do sistema, né? Aqui embaixo a gente tem a versão específica e a data da última atualização dessa versão, né, junto com o horário dessa atualização. No menu de navegação acima, a gente vê que existem alguns itens de navegação, onde o primeiro é a página inicial, o segundo trata das formas de acesso ao sistema, e aqui a gente vai ver que explica quais são as formas de acesso ao sistema por meio do certificado digital, por meio de login e senha, né? Dá as principais dicas de acesso. Logo em seguida a gente tem a consulta processual, a consulta pública dos processos, onde você pode fazer a consulta pelo número do processo, nome da parte, nome do advogado, classe judicial e outros itens que se pode fazer a consulta e encontrar o processo. Essa consulta ela é feita justamente de acordo com a resolução 121 do CNJ, onde aparecem alguns dados da movimentação processual apenas, né? Logo em seguida eu tenho a ferramenta Push. Essa ferramenta Push ela não é a mesma ferramenta Push que o advogado tem ao se cadastrar no sistema, ela é a ferramenta Push específica para alguns usuários do sistema, né? Aqueles que ainda não estão cadastrados, ou aqueles que estão cadastrados eles podem marcar no momento do primeiro cadastro, eles podem marcar o recebimento do push sem problema nenhum, eles vão receber toda a movimentação processual. Essa ferramenta push ela era meramente informativa, ou seja, ela não é vinculativa. Então, consequentemente, o que vincula, o que dá a informação processual, acaba sendo a intimação por meio do painel que a gente vai ver quando acessar o sistema. Ainda, a gente pode encontrar aqui nesse menu os pré-requisitos do sistema, que é aquela antiga ferramenta que tinha na versão 1 do PJE, que me diz se o navegador que eu estou usando ele é compatível, ou seja, se é o Firefox Mozilla, o navegador ele continua sendo exclusivamente Firefox Mozilla, se os pop-ups estão habilitados e ainda se o Java e os plugins do Java eles estão instalados no computador do usuário.
Logo em seguida a gente tem, no penúltimo item, os manuais, o acesso ao manual do sistema e outras informações, principalmente esse item aqui, o primeiro item que trata do advogados, né, ele leva para o wiki da página do PJE, aonde tem uma série de informações sobre como usar o sistema e que são muito úteis para o advogado. Toda a informação que é de utilização do sistema, acessibilidade ao sistema e usabilidade do sistema, vão estar aqui de forma gratuita para os usuários que têm interesse. E por último, Fale Conosco, onde tem um e-mail de suporte do CNJ e ainda o telefone do CNJ para contato, que tem sido bastante eficiente nos últimos tempos. Na aba Entrar, quando acessar o sistema, eu posso tanto acessar o sistema por meio do certificado digital ou ainda por meio do login e senha. O login sempre vai ser o CPF do usuário especificamente. Aqui eu vou acessar por meio de login e senha, por uma questão de facilidade, até porque o nosso tempo de conversa é algo curto, né, para mostrar o sistema para vocês, que é a nossa principal intenção. Quando a gente acessa o sistema, no canto direito do monitor, aparece o acesso do usuário, o nome do usuário que está acessando, o nome e sobrenome do usuário, e ainda a forma de acesso que ele está tendo. Por exemplo, se ele está tendo acesso, se ele está fazendo acesso por meio de login e senha, vai aparecer do lado do bonequinho, né, que representa o usuário, vai aparecer uma bolinha laranja. Se ele está acessando por meio de certificado digital, essa bolinha já seria verde. E quando eu clico nesses dados aqui, a gente vai ver que abre uma nova janela, onde eu posso ter os atalhos, né? Eu clicando em cima, ele me mostra alguns itens de atalho, como por exemplo, para eu passar para o menu de navegação, eu clico em Alt 1, né? Para eu ir para o Fale Conosco, Alt 8, para eu sair do sistema, Alt 9, e ainda outras informações, como, por exemplo, o sobre, que seriam informações sobre o sistema, o Fale Conosco, e o botão de sair. Além da identidade do advogado. O advogado aparece junto com o seu CPF e o perfil dele. O usuário ele pode ter mais de um perfil, como por exemplo, ele pode, se eu for um procurador de um município, eu posso estar cadastrado como procurador desse município, como advogado privado, eu posso ainda estar cadastrado, se eu for perito em outra comarca, alguma coisa assim, então eu vou ter sempre acesso conforme perfil. E aqui nesse perfil, se eu tiver uma pluralidade, né, de perfis, eu posso ir trocando o perfil e ter os diversos acessos conforme o tipo de usuário que eu estou cadastrado no sistema. Logo em seguida, a gente tem um menu de navegação horizontal, nessa primeira tela, que mostram os expedientes, o acervo, os agrupadores, as intimações de pauta e as minhas petições. Aqui a gente vai ver que no meu eu estou com ele vazio, justamente para eu estar para uma plataforma de teste, né, para a gente poder conversar melhor, e a gente vai ver que os expedientes seriam aqueles expedientes que foram disponibilizados para o advogado nas últimas semanas, vamos dizer assim, né, os últimos expedientes. Ele vai aparecer os expedientes pelas últimas disponibilizações até as mais antigas, conforme for. O item abrir caixa aqui, ele faz com que, ao momento que clicar no abrir caixa, ele vai me mostrar aquelas cidades ou os órgãos jurisdicionais, conforme for o caso, aonde eu tenho processos e onde estão as minhas caixas, onde eu posso organizar todo o meu processo. A mesma coisa ocorrendo aqui no acervo, a gente vai ver que é praticamente igual, mas a diferença é que aqui eu não vou ter especificamente os processos que foram movimentados, né? Aqueles expedientes que eu tenho em meus processos. Eu vou ter todo o meu acervo processual, todos aqueles processos ativos e passivos que eu tenho naquele órgão jurisdicional aonde eu acessei, do PJE que eu acessei. Logo em seguida eu tenho os agrupadores. Esses agrupadores funcionam para aqueles casos em que os sistemas adotam a intimação via painel, ou seja, a intimação via sistema, e ele vem com uma série de agrupadores específicos conforme o estado daquela intimação que eu recebi. Como, por exemplo, ele vai vir lá com um item que vai dizer para vocês a intimação na qual eu ainda não abri aquele prazo da Lei 11.419 de 10 dias. Né? Logo em seguida, que eu abri o prazo, ou que o próprio sistema, passados os 10 dias, ele abre o prazo automaticamente, ele me traz, ele muda de agrupador, passando para aqueles onde já foi lido, o sujeito já foi, o advogado já foi intimado, mas que está no prazo do processo, especificamente. E outros, na realidade aqui a gente tem 7 agrupadores específicos, inclusive alguns até onde não existe vinculação de prazos, né, no processo, justamente quando o sujeito for intimado para uma audiência ou alguma coisa assim, ele contaria nesse agrupador sem prazo, né, como viria
no coisa. E ainda eu tenho as intimações de pauta, né? Quando eu tiver uma audiência ou uma sessão naquele tribunal especificamente, ele avisaria aqui nas intimações de pauta que eu tenho essa audiência. E aqui as últimas petições que foram anexadas aos processos. Eu tenho uma possibilidade ainda de busca pelo número do processo, como com a movimentação, conforme a movimentação que eu tiver naquele tribunal, eu posso ter um número grande de processos, de movimentação, de petições que foram feitas, consequentemente, a partir, eu posso ter a necessidade de fazer uma busca pelo número do processo para encontrar aquelas petições que foram anexadas, né, no processo. A principal mudança que a gente tem no sistema, além dessa, de já ir direto para essa página de expediente, acervo, agrupadores e tudo mais, é que o menu de navegação no PJE, ele deixa de ser um menu de navegação horizontal e ele passa a estar oculto aqui no item menu. Quando a gente tem aquelas três listinhas na horizontal, paralelas na horizontal, isso é um código internacional de que está me dizendo que eu tenho um menu, e eu clico ali em abrir menu, e ele vai me abrir o menu, e eu vou poder acessar aqueles mesmos itens que eu tinha na versão 2.1 do PJE. O primeiro item que ele vai me trazer vai ser o painel, né, que é o painel do representante processual ou do membro da OAB na sessão, especificamente. Aqui ele tem uma certa diferença, porque a gente está falando do PJE do CNJ, né? Então, se eu clicar aqui no painel do representante processual, ele me leva lá para aquela primeira página, né, onde a gente estava, né, onde eu tenho os expedientes, acervos e tudo mais. Logo em seguida, eu tenho a aba processo. Quando eu clico nela, ele abre uma nova aba falando do novo processo, aonde sempre que eu for ajuizar uma nova ação, eu clico aqui em cima e ele vai me levar para a página, né, aonde eu vou ter que primeiro fazer o cadastro, né, escolhendo qual é o órgão jurisdicional que eu vou acessar, e logo em seguida a classe do processo. Vamos fazer aqui um exemplo para mostrar que quando eu fizer essa escolha e clicar em incluir, veja bem que ele vai abrir outros itens de navegação, aonde eu tenho que fazer o cadastro do processo em si. A gente tem que levar em conta que o cadastro em sistemas de processo eletrônico, seja de petições iniciais, seja de petições intermediárias, ele é quase sempre semelhante. Por que eu digo que ele é quase sempre semelhante? Porque mesmo que eu for cadastrar uma petição intermediária, como na petição inicial, eu tenho que fazer basicamente 3 atos. Eu tenho que escolher, primeiro, aonde que eu estou ingressando com aquela ação, né? Então eu tenho que fazer uma classificação daquele ato que eu estou fazendo, daquela petição. Segundo, eu tenho que cadastrar partes especificamente, eu tenho que dizer qual é a parte que eu estou representando. Alguns sistemas isso já vem automatizado, né? E terceiro ainda, eu tenho que anexar documentos. Para chegar no na quarta etapa, né, do cadastramento da petição, que seria a etapa de protocolo especificamente. Então aqui eu vou navegando por todos os itens e vou preenchendo basicamente igual ao que era antigamente o PJE 1.0. Com uma facilidade, né? Ele ainda me permite um certo direcionamento. O sistema está um pouco mais inteligente, vamos dizer assim, e conforme eu for escolhendo alguns itens, ele já vai me dando algumas respostas de acordo com aqueles itens que eu escolhi, né, especificamente. E isso facilita muito a vida do advogado. A questão do nosso tempo ser curto, eu não vou aqui fazer um procedimento de cadastramento para vocês. O que a gente pode fazer num outro momento, num outro vídeo, né, que certamente a escola irá disponibilizar para vocês. Mas voltando à aba processo, que nós estávamos conversando, logo em seguida eu tenho o cadastro de um processo incidental. Esse processo incidental seria um incidente a um outro processo, né, que já existe, então por isso que ele seria um processo incidental. E logo em seguida eu tenho a aba dos processos não protocolados. Todos aqueles processos que eu comecei a trabalhar, o sistema ele vai salvando automaticamente, ou eu vou salvando os dados conforme as etapas que eu for passando do cadastro do processo, e aí se eu não protocolar ele ao final, ele guarda nessa aba de processos não protocolados para que eu possa num outro momento voltar a acessar e trabalhar nele. Eu sempre digo que essa aba aqui é a aba que ajuda o advogado. Por quê? Porque nessa aba, nós, com essa facilidade que existe dos processos, eu não fazer o protocolo automático de processo conforme eu for cadastrando, isso me permite que eu vá treinando
dentro do sistema, praticamente todos os sistemas de processo eletrônico oferecem essa vantagem para vocês, e eu vou treinando dentro do sistema, e depois que eu fizer 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eu garanto para vocês que vocês já vão saber mexer no sistema. E qualquer coisa, vocês voltam aqui na aba de processos não protocolados e apaguem, né, aqueles atos que vocês fizeram em treinamento, que não vai ter problema, e sem riscos, né, de protocolo. Logo em seguida eu tenho o item pesquisar. Esse item pesquisar, ele me leva para uma pesquisa de processos, né, onde eu tenho diversos itens de pesquisa para poder encontrar o processo da melhor forma possível. Desde o nome da parte, o CPF, número do processo. Lembrando para vocês que para encontrar um processo, basta que eu preencha, o número é sempre o número CNJ, ou seja, aquele número da tabela de unificação, né, de numeração do CNJ, e que basta que eu coloque a primeira série de números e eu já consigo fazer a pesquisa sem necessidade de colocar todos os itens da numeração do processo. E ainda outras formas, né, de pesquisas que ele vai me dar aqui. O resultado sempre vai aparecer nessa área, né, que fica à direita, logo em seguida da parte da pesquisa. E ainda, nesse item de processos ainda, eu tenho outras ações. Essas outras ações corresponderia à inclusão do push. Quando, por exemplo, eu não me fiz o cadastro lá no cadastro eu não optei por me incluir no push, né, para receber as informações das movimentações processuais, ou ainda, né, se eu quiser incluir alguns outros processos, mesmo processos de terceiros, desde que não seja o segredo de justiça, eu poderia incluir no push. Então eu coloco aqui nessa ferramenta e o sistema vai disparar um e-mail, né, para o advogado, para que o advogado receba as informações. Lembro para vocês que essas informações, elas são, o push, ele é meramente informativo, ele não é vinculativo de prazos nem nada. Logo em seguida eu tenho o item peticionar, aonde ao clicar, eu vou ser enviado também para uma ferramenta de pesquisa para encontrar processos de terceiro. Aqueles peticionamentos que eu quero fazer, intermediários que eu quero fazer nos meus processos, eu faço desde o processo do meu acervo, especificamente. E aqui eu vou fazer o peticionamento em processo de terceiros, né? Por isso que eu vou colocar essa ferramenta de busca, e desde que o processo não seja em segredo de justiça, ele vai aparecer para mim, né? E ao aparecer, ele aparece com um clipe, basta que eu clique em cima daquele clips, que vai aparecer no canto esquerdo, né, do resultado da pesquisa aqui, basta eu clicando em cima do clips, eu vou conseguir acessar o processo para fazer o peticionamento que se chama de peticionamento avulso, né? Esse peticionamento avulso serve para quando eu não estou cadastrado, por exemplo, não estou habilitado no processo e quero fazer um peticionamento como um terceiro interessado, alguma coisa assim. Serve também para quando eu for procurador e não tiver sido eu que tiver peticionado, feito a petição inicial, consequentemente ele não vai aparecer no meu acervo, aparece no acervo daquele que fez a petição, e aí eu vou poder peticionar também, porque eu já tenho procuração nos autos, mas eu faria o peticionamento como peticionamento avulso sem a necessidade da habilitação, certo? E ainda, nesse item processos, e outras ações, ele também aparece o item de solicitar habilitação em processo. Aqui eu também tenho uma ferramenta de busca, onde eu vou encontrar também um processo de terceiro, né, porque se eu já tiver entrado com a ação, eu já estou habilitado, então seria naqueles casos de contestação, manifestação por terceiros que eu teria que fazer num processo específico. Então eu encontrando o processo, ele me abre uma aba específica para a habilitação no processo. Essa habilitação ela é automática, né? E eu posso optar por já juntar nessa habilitação a procuração, assim como juntar posteriormente, em um outro momento, dentro do meu prazo, que foi assinado pela lei, a procuração junto com a petição, por exemplo, de uma contestação e por aí vai. No item atividades do menu, a gente vê que a gente tem os assinar documentos pendentes. Sempre quando eu colocar alguns documentos, ou até mesmo quando eu cadastrar algum auxiliar, né, que possa, um estagiário ou outra pessoa que tenha, né, o certificado digital e que possa acessar o sistema para fazer o trabalho, vamos dizer assim, burocrático da distribuição processual, né, ele pode deixar, como ele não é advogado, ele não pode fazer o ato de protocolo, porque aqui o ato de protocolo seria iminente do advogado. Então, consequentemente, os documentos vão ficar ali assinados, vão ficar ali sem assinatura, e eu posso fazer assinatura de documentos de forma individual, de documentos em bloco, conforme o interesse que eu tenha num processo especificamente, né?
E logo em seguida eu tenho as audiências, né, as pautas de audiência ou de sessões no tribunal conforme o PJE que eu esteja. O PJE ele é engraçado, né, porque ele não é um sistema que funcione o mesmo para o primeiro grau de jurisdição e para o segundo grau de jurisdição. A forma como ele foi concebida leva com que tenha um PJE para o primeiro grau e outro PJE para o segundo grau. Ainda não há uma unicidade dentro dos graus de jurisdição entre os PJE. E, consequentemente, a gente vai ver que as pautas de audiências de primeiro grau e as sessões de julgamento de segundo grau, eles vão ficar indexadas, cada um no PJE que eu estiver acessando. Consequentemente, isso faz também com que eu tenha que fazer um cadastro no PJE de primeiro grau e no PJE de segundo grau, né, para poder utilizar. Voltando ainda ao menu, como a gente estava falando, o último item que aparece é o item configuração. E esse item configuração me dá a possibilidade de fazer a configuração tanto do advogado quanto do assistente do advogado. Essa configuração do advogado, por exemplo, ela me permite fazer a alteração dos meus dados cadastrais. Então, daqui a pouco, se eu alterei algum dado, alterei endereço, alterei algum outro dado do meu cadastro, é interessante que eu faça essa vinculação aqui dentro do processo para que eu possa, daqui a pouco, receber até alguma intimação física, né? É uma informação do meu endereço que está ali e, consequentemente, pode ser utilizada pela justiça para fazer uma intimação física, alguma outra coisa, por exemplo, como não fui encontrado no endereço no anterior ou algo do gênero, né? Então, permite também que eu faça alteração da minha senha de acesso. Periodicamente é interessante que se faça essa alteração de senhas de acesso e tudo mais dentro do sistema. E ainda aqui eu tenho o cadastro de assistente de advogado. O sistema permite que eu possa fazer o cadastro de pessoas, terceiros, que tenham certificado digital, óbvio que não sejam advogados, então eles não vão ter um certificado da COAB ou um certificado como advogados especificamente, mas eles podem ter um certificado digital ligado ao eCPF deles e eles vão poder acessar o sistema, como eu disse para vocês anteriormente, para fazer todo o trabalho burocrático. O sistema impede que eles vão acessar de forma vinculada a mim, assim como eu, como assistente, ele pode estar vinculado também a outros advogados, então os atos que eles praticarem vão aparecer no meu perfil, mas como eles não são advogados, o sistema impede que esses atos que eles vão fazer sejam protocolados. Aqui a gente fala, especificamente em sistema de processo eletrônico, que o ato inerente à advocacia, ele não deixa de ser a assinatura de uma petição, como é no meio físico, né? Onde a gente necessariamente tem que assinar a petição e pode mandar o estagiário, que não é advogado, entregar na distribuição ou em qualquer outro lugar. Aqui, o ato inerente à advocacia é o protocolo, que também vem por meio de uma assinatura, que é uma assinatura eletrônica. Então, consequentemente, o assistente deixaria todo o trabalho pronto, com o perfil dele, sem a necessidade de eu passar o meu certificado, o meu PIN do certificado digital para ele, e ele logo, o advogado, logo que o trabalho estiver pronto, no final do dia, ele entraria e faria a assinatura de todos aqueles documentos, ou o protocolo, né, em todos aqueles processos eletrônicos a qual o assistente fez o trabalho. Então, o que a gente queria realmente aqui para vocês é dar uma visão geral a respeito do sistema de processo eletrônico, né, desse sistema de processo do PJE 2.0, para a gente analisar algumas diferenças que existem de forma rápida, de forma mostrar para vocês que o sistema ele tem uma nova apresentação que permite que a gente navegue dentro do sistema de uma forma um pouco mais segura do que realmente a gente tinha na versão 1 e nas diversas versões, né, que a gente tem da versão 1, da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, do próprio CNJ e também das justiças estaduais. Ele em breve vai estar em funcionamento em todos os tribunais que adotam o sistema PJE. Então, agradeço a todos pela atenção, muito obrigado e até uma próxima.